Esse é o momento de comprar pré-fixado e IPCA, mas você não sabe qual deles comprar. Eu vou explicar para vocês agora. Vou explicar como se faz uma conta muito simples. Você simplesmente vai ter que somar e vai ter depois que multiplicar. Isso você não precisa fazer no papel. Você pode utilizar a sua calculadora. Bom, primeiro ponto, nós sabemos que tanto o pré-fixado quanto o IPCA devemos comprar quando a taxa de juros tem expectativa de queda. Mas na próxima reunião do Copom, o Copom disse que vai aumentar as taxas de juros. E é lógico, isso deve ser por conta da estratégia do Copom, porque a inflação ela ainda não recuou até a meta, que seria de 3%. Essa é a meta do Copom. O Copom tem que seguir esses 3%. Veja bem, e o porquê nós achamos que a taxa de juro futuramente pode baixar? Porque nós conseguimos ver que lá nas taxas de juro futura, o juro já está baixo. Já está baixando. Estava 15%, já está a 14%. Nós também conseguimos ver que alguns indicadores inflacionários, como o próprio câmbio dólar, está caindo e o barril do petróleo também está caindo, a números que só se viu lá em 2021. E o porquê que a gasolina ainda não baixou? Por que não chegou esse preço lá na bomba? Bom, isso vai ficar para os críticos, mas eu vou dar aquela pitadinha, porque se isso acontecer vai diminuir a arrecadação do governo, porque o imposto cobrado na gasolina é em cima do valor. Se o valor da gasolina baixar, a arrecadação do governo também baixa. Ninguém está nem aí para você que está pagando mais caro ou mais barato na gasolina. Inclusive a gasolina nem quer dizer que vai melhorar a economia por conta dos automóveis, mas sim o barril de petróleo por conta da indústria, porque utiliza o petróleo para a produção de plástico, polímero e outras coisas, tanto quanto no transporte de alimentos, e isso influencia lá no preço dos alimentos. Bom, isso daí deixa para os críticos. Vamos voltar lá. Está no momento de se comprar pré-fixado e IPCA. Se você é um investidor daquele tipo que para você tanto faz, o que você quer é guardar dinheiro. Então, melhor do que guardar dinheiro é comprar um investimento. Seja ele pré-fixado ou IPCA, lá no final ele vai te dar um dinheiro a mais do que aquele que você guardou. Só que em questão desse dinheiro que você ganhou, ele é acima da inflação ou não? Bom, para aquela pessoa que tanto faz quanto tanto fez, ele vai ter mais dinheiro e ele vai se iludir com aquilo. O poder de compra dele baixou, mas ele vai estar feliz porque 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4. E para ele o que interessa é fazer essa conta simples de padaria. Mas vamos lá, você que quer saber qual seria melhor, comprar o IPCA ou o pré-fixado, qual daria mais lucro? Veja bem, se você compra um pré-fixado, presta bem atenção, tanto o pré-fixado quanto o IPCA tem uma taxa pré-fixada, o IPCA tem uma taxa pré-fixada, certo? Então nós vamos nos basear no pré-fixado. Imagina que você compra um pré-fixado hoje. Imagina que esse pré-fixado esteja te pagando 14%. Pronto, 14%, é isso que ele vai te pagar. Ao final de um ano, que é o primeiro período, independente da validade desse título, se é de 3 anos, 5 anos, 4 anos, independente, tudo bem? É lógico que quando a gente for comparar com o IPCA, nós temos que utilizar a mesma data de vencimento. Mas vamos dizer para você que no primeiro período ele vai te pagar 14%. Se eu comprar um IPCA mais 7, isso, vamos dizer que o IPCA, a taxa que ele está te pagando é 7. Quanto que o IPCA vai me render nesse primeiro período? Bom, ele vai te render 7%. Não, ele não vai te render 7%, porque tem os 7%, que é acima da inflação, e mais a inflação. Eu quero saber em dinheiro, quanto ele vai te dar de dinheiro. Porque tanto pré-fixado, que se você receber lá no final, independente de quanto você receber, você vai ter que descontar a inflação. O pré-fixado, ele já está te pagando a inflação, vai te pagar tudo de uma vez, mas você sabe que o lucro é só em cima daquela taxinha pré-fixada. Bom, complexo, mas é isso. Qual vai pagar mais no primeiro período? Para você saber disso, você vai ter que se basear no pré-fixado, porque você comprou pré-fixado, sabe que no final do ano vai te pagar 14%. Ponto. Você só tem que comparar se o IPCA vai te pagar mais. É só isso. Entendeu até aí?
Então vamos imaginar que, por conta do petróleo, do dólar, essa inflação diminua. Vamos dizer que essa inflação chegue na meta, porque é isso que o Copom quer, aumentando as taxas de juros. Vamos dizer que o Copom consegue baixar essa taxa de inflação. Vamos dizer que o Copom consiga levar a inflação a 3%. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos comparar a taxa que está sendo paga do IPCA+, que seria de 7%, com a inflação que é de 3%. Veja bem, esses 3% é uma expectativa. É aquilo que nós acreditamos que vai chegar até o vencimento do contrato, certo? Então vamos dizer que em 1 ano, 2 anos ou 3 anos chega a esses 3%. O quanto você vai receber de lucro naquele título? Por quê? Você sabe que você comprando IPCA, aquela taxa é fixa, e vai mudar simplesmente a variação da inflação. Então nós vamos comparar isso. E se a inflação cair? Quanto daquilo ali será somado mais a taxa? E sendo somado, vai pagar mais do que os 14% do pré-fixado? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a taxa do IPCA, que seria 7%. Como ele é por cento, nós vamos dividir por 100. Vamos transformar essa taxa em decimal. Veja bem, após nós transformarmos essa taxa em decimal, nós vamos somar a 1. Então vai ficar aí 1,07. Da mesma forma, nós vamos fazer com a taxa de expectativa. Ou seja, qual que é a taxa de expectativa que nós esperamos que o Copom consiga fazer com a inflação? A taxa de 3%. Então nós vamos transformar por cento, certo? Em decimal. Vai ficar como? 0,03. Somado a 1 vai ficar 1,03. Então nós vamos multiplicar a taxa de 1,07 com a taxa 1,03. Olha aí. Nós vemos que 1,07 vezes 1,03 equivale ao resultado de 1,1021. Então, se o pré-fixado vai te pagar no primeiro período 14%, qual vale mais? Qual rende mais? O IPCA ou pré-fixado? Qual você compraria? Espero que você não tenha achado muito difícil. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Até a próxima.